Jesus, fácil de conviver com Ele, mas é preciso aceitá-lo de verdade. Por mais que pareça fácil, é complexo devido à nossa natureza. Aceitar, confessar Jesus é muito mais do que uma palavra, do que um desejo, do que uma emoção. Aceitar Cristo é negar a nós mesmos, a nossa natureza. E não somente devido a pecado, porque diz no livro de Jó que até os anjos, não são perfeitos. Mas, principalmente, aceitar a Cristo é assumir, é admitir que precisamos de Cristo, que somos falhos. Como Jó, que era um homem reto e temente, porém, em alguns momentos se achavam melhor do que os outros. Como Israel, que foi parar na Babilônia 70 anos, justamente por achar também que era uma nação eleita. Eleita para ser sacerdote, para levar o evangelho das boas novas, E não por ser melhor. Ninguém é bom, somente o Pai. E no livro de João aqui, continuando no capítulo 15, nós temos uma referência sobre a videira e os ramos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Somente Ele é capaz de fazer. Nós não temos conhecimento nenhum de nós mesmos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que dei muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Interessante, que quando fala sobre a fé, de uma semente como uma semente de mostarda, não pequena no sentido de menor, mas a semente de mostarda, ela sim é pequena, porém ela é difícil de se abafar, é difícil de matar, é difícil de impedir que ela floresça, que ela dê frutos. Então assim tem que ser a fé, aquela coisa que não se abate facilmente, E aqui ele fala dos frutos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, e aí ele diz, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Interessante, Ninguém, já não vos, vós sois meus amigos, fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que verdes e deis frutos,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabe que é primeiro do que a vós outro odeia a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E é interessante quando ele diz aqui sobre o mundo, que o mundo caminha no sentido do material, né? De dar importância a status, a posses, né? A economia girando, e nenhum problema quanto a isso, porém, você não pode se apegar ao material somente. Por mais que você tenha posses, e isso aí pode se tornar até bênção para ajudar, para fazer, porém, o seu coração não pode estar lá, como não pode estar na violência. Então Cristo, ele ensina isso, né? O mundo vê diferente, o mundo, ele vê o crescimento, a evolução como algo material, ganhos materiais. E aqui ele propõe que nós tenhamos ganhos espirituais, que nós amemos uns aos outros. E amar uns aos outros é desprender dos bens materiais a ponto de usá-lo, se assim tiver, como recurso pelo outro, e não para sobrepujar, para oprimir o outro. E ele ainda continua dizendo, né? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós, também guardarão a vosso. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teria consciência, né, do pecado. Agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. E o mandamento do Pai é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros, né? Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente tem eles visto, mas também odiado, tanto a mim como o Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiarão-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o mundo que ele refere aqui, às vezes as pessoas acham que é um mundo, né, das pessoas que ficam na bebida, né, na orgia, em outras coisas. Não, ele está falando desse mundo, né, das pessoas do mundo que fazem essas coisas de oprimir, de ir pelo lado, né, só do material, né, e não amar uns aos outros. Então, não julguemos, né? As pessoas, às vezes, que estão em alguma coisa nesse sentido, elas, às vezes, elas fazem por uma necessidade, né? Uma carência, são dignas de compaixão. E Cristo, ele pede isso, né? Que sejamos compassivos e amemos uns aos outros. E agora, no capítulo 16, ele fala sobre a missão do Consolador. Ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizei. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará como isso tributo, culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Porque o Pai é bondoso, é amoroso, né? Passa longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei, né? Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos lá disse. Não vos lá disse desde o princípio, porque eu não estava convosco. Porque eu estava, né, convosco.
Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, para que venha o Consolador, que eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que interessante, ele diz: do pecado porque não crê em mim. Ou seja, não pelo fato que você pratica, mas por não acreditar nele, porque ele é o único que pode justificar, né? E ele é o único que pode equilibrar esse mal que colocamos para dentro. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, só ele é justo. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, você tem que ter o juízo, né, de que quem controla esse mundo é ele, e ele já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque hão de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais vereis, e outra vez um pouco e não vereis, me vereis e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco, não compreendo o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagueis entre vós a respeito disso que vos disse? Indagais, né? Um pouco e não me vereis, e outro vez e um pouco e ver-me-eis? Em verdade, verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vos ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele dá o exemplo aqui da mulher que dá a luz, né? Que fica triste por alguma hora, mas depois de nascer do menino, ela fica feliz por ter colocado um homem no mundo. Assim também agora vos tem de tristeza, mas outra vez vos vereis, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo que se pedirde alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora não tendes pedido em meu nome. Pedes e receba, para que a vossa alegria seja completa. Então o Evangelho é boas novas, é o intuito de um pai ao educar ou admoestar um filho para que ele se suceda bem, e não para punir como um Deus sádico, mas para falar. E quando você vê alguém em uma vida, né, que é complexa, né, você nunca pode julgar e criticar, você tem que ter compaixão, porque aquilo às vezes, né, são traumas, são feridas que ele tenta curar da forma que ele acha que pode, mas ele tem que passar por um processo e só Deus pode trabalhar na vida dele. Nós compete levar o amor de Cristo, porque esse é apenas esse que convence, né, o homem. E após isso, o Criador de todas as coisas trabalhará em sua vida e fará um trabalho que nós nunca teremos capacidade em fazê-lo. Agora ele fala das palavras de despedida, né? Em João 16, de 25 a 33, onde ele diz: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei claramente a respeito do Pai. E aí ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de alguém que pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Ele usava, né, metáforas, figuras, porque ele sabe que ele tinha, né, o conhecimento que a gente tem hoje, que essa é a forma melhor para passar, né, de forma que as pessoas compreendam melhor. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Foi o que aconteceu quando ele foi crucificado e todos, né, acharam que tinha acabado, né, tudo.
e me deixarei só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o príncipe desse mundo, né, é o mal. E o mal prega a opressão, as conquistas pessoais, materiais, tudo que não agrada realmente a Cristo. Mas ele não, ele prega desapego às coisas materiais, não violência e amor ao próximo. Porque somos irmãos, né, em Cristo, para suportarmos, né, esse mundo cruel e não o mundo pessoas, o mundo de princípios, de pensamentos, de mentalidades, né? E a oração sacerdotal de Jesus em João 17, de 1 a 26 é: tendo ele falado, né, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre a carne toda, né, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que me deste, e a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que me enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele disse: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste o mundo. Eram teus, tu me confiaste, eles guardaram a sua palavra. Agora conheceram todas as coisas que têm provido de ti, porque eu lhe tenho transmitido a palavra que deste. Receberam verdadeiramente, conheceram, que sai de ti, e creram que tu me enviaste, né? Que saíram essas palavras, né, que Jesus dizia do seu Pai. E por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, continuam nessa mentalidade, nessa forma de pensar, de encarar a vida como se fosse só isso. Ao passo que vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardavam o teu nome, e me deste, protegiu-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Quando ele fala do filho da perdição, né, é interessante perceber que, ao desobedecer, o homem ficou entregue à sua própria sorte. E ali houve um desequilíbrio na genética humana. Por isso tem pessoas que nascem com psicopatia psicótica, né, que não tem muito o que fazer, ou algo que é do desequilíbrio da genética. E isso ele não determina quem, porque aí seria predestinação. Mas, infelizmente, né, existe isso aí. É a maldade, né, que entrou dentro do homem. Porque quando ele criou tudo perfeito. E o desequilíbrio que criou todas essas coisas. O mal é a ausência, né, de Deus, a ausência do bem. E só Cristo pode nos justificar. Só através dele podemos acessar o Pai, né, de todos nós. E ele continua aqui dizendo: mas agora vou para junto de ti, e isto fala ao mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odeia, porque não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, sim que os guarde o mal. Não olhe as outras pessoas que não processam, não têm a mesma fé que você, né, como do mundo. Do mundo é uma mentalidade, é uma forma de pensar, né? É essa mentalidade de coisas materiais, de buscar, né, coisas que não agregam, né, espiritualmente, e não desenvolve você como ser humano. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade e na tua palavra. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Creia em Jesus, né?
Crer em Jesus é acreditar que você precisa dele. Não crer é achar que você é capaz, que você é suficiente, que você é perfeito. E ninguém é. E quando você crê nele, quando você congregar em algum lugar ou não, você nunca pode se achar melhor do que ninguém. Você, ao crer nele, que você vai acessar a graça de Deus, né? E você tem que ter compaixão daqueles que ainda não conseguiram essa graça, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e em ti também sejam eles em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dados, para que sejam um como nós o somos. E o evangelho que ele anuncia é do amor, né? Da compaixão. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade. E a unidade fala muito da humildade, né? De acreditar que precisa do outro, que precisa de Cristo. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheço, e também estes compreenderão que tu me enviastes. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda os farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e neles eu esteja também. Então é interessante que, finalizando esse capítulo 17, né, Jesus veio por amor por nós, por saber que só através dele seríamos resgatados de nós mesmos, né? Após colocarmos o mal para dentro de nós, só através dele somos justos, que quer dizer justificados por Cristo. E ele, aceitar a Cristo, é negar a nós mesmos. Se você aceitar realmente a Cristo, dificilmente você vai ter problemas maiores. Problemas sempre teremos, mas ao aceitar Cristo, ao aceitar o amor dele e ao perceber que nenhum de nós é perfeito, que nós precisamos dele, que nós precisamos de levar o amor dele e amar os nossos semelhantes, o mundo dentro de nós será cada vez maior. Precisamos realmente aceitar Cristo. Quantas pessoas dizem ao aceitar, porém negam ele a vida toda? Quando temos ódio no coração, quando não perdoamos o nosso irmão, quando ao sentirmos, né, ódio, deixamos ele nos tomar, tomamos decisões, às vezes com o cônjuge, separamos, criamos traumas em nossos filhos, criamos traumas em outras pessoas, tudo por falta de amor. Só o amor pode mudar o mundo, e o amor é Cristo. É Cristo. Amém?